Olá, iniciando a nossa aula agora sobre interação entre genes, né, um assunto posterior à parte de relações de dominância, né. Na parte de relação de dominância a gente explorava a questão de um gene ser dominante ou recessivo em relação a outro, né, um alelo em relação a outro. Agora a gente está falando de relações entre genes, né. E antes da gente iniciar essa parte específica sobre interação entre genes, a gente vai dar um espaço aqui para entender como funciona a segunda lei de Mendel para a gente, antes disso, né, para servir como um apoio para a gente fazer uma ação comparativa aqui entre a segunda lei de Mendel e a parte de interação gênica. Então, no caso da segunda lei de Mendel, né, temos genes independentes gerando os mesmos fenótipos. Né? Então, um exemplo aqui são dos porcos, né, dos suínos da raça Hampshire, uma raça de origem inglesa. E o gene besão é para cor, né? Sendo o besão preto dominante sobre vermelho. Né? Então, quando a gente fala de coloração preta e coloração vermelha, a gente está falando basicamente dessa cor aqui de corpo, né, que vai estar da parte lombar, né, um caudal aqui, né, e um crânio, né, a cabeça do animal com essa cor, ou preta ou vermelha. E depois a gente tem um outro gene, que é o gene W, né, que o Wzão vai significar a presença de faixa, né, desta faixa, e o Wzinho, né, o recessivo, vai simbolizar a ausência de faixa, ou seja, a coloração do animal ela é sólida sem interrupção. Né? Então, se você pegar dois animais, né, duplos heterozigotos, né, no sentido de serem Bzão, Bzinho, Wzão, Wzinho, né, que é o fruto do cruzamento Bzinho, Bzinho, Wzão, Wzão e Bzão, Bzão, Wzinho, Wzinho, nós vamos ter essa proporção como prevista pela segunda lei de Mendel, ou seja, teremos 9/16 de animais Bzão, Wzão, ou seja, que tanto faz serem homozigotos dominante Bzão, Bzão, como heterozigotos Bzão, Bzinho vão ser pretos, e teremos os indivíduos Wzão traço, que representam Wzão homozigoto dominante e Wzão Wzinho heterozigoto, que também apresenta a faixa. Né? Esse 3/16 de coloração preta sólida, ou seja, um animal que é todo preto, então ele vai ser Bzão traço, Wzinho, homozigoto recessivo para a presença de faixa. E aqui, neste caso, a cor vermelha seria Bzinho, Bzinho, e Wzão traço, né? Seria o representante aí, tanto do homozigoto dominante Wzão, Wzão, quanto do heterozigoto que faz com que os animais tenham esta faixa. E o caso do recessivo, né, que é o vermelho sólido, seria só se, somente se, o animal for Bzinho, Bzinho, Wzinho, Wzinho. Okay? Aí a gente tem um caso dessa leitegada aí, né, de uma possível leitegada olhando isso aqui. Né? Esse é um animal aqui que seria do tipo vermelho sólido. Esse é um animal do tipo preto sólido. Esse é um animal do tipo preto com faixa, e este seria um animal vermelho com faixa. Então, esse animal aqui seria Bzinho, Bzinho, Wzinho, Wzinho. Esse animal aqui seria Bzão traço, Wzinho, Wzinho. E esses animais aqui, esse aqui seria o que tem a proporção 9/16 avos sobre o total da leitegada, né, da proporção total, e esse aqui também seria uma proporção 3/16 avos do total, certo? Então, isso, toda vez que a gente tem essa proporção 9/3/3/1, a gente está falando de segunda lei de Mendel, ou seja, as probabilidades de obtenção dos resultados não foram modificados em relação à
lei de Mendel, né? A segunda lei de Mendel, que Mendel estudou e verificou da segregação independente dos fatores. Então, aqui, para esse caso de coloração, apesar da coloração afetar, ser, vamos dizer assim, um atributo considerado como único, eles não são, são dois atributos separados. Um seria a cor de fundo e o outro a presença de faixa, né? Então, seriam duas características independentes. Né? Então, aí a gente tem a entrada realmente da parte de interação gênica na nossa aula. Né? No exemplo anterior, há uma independência na segregação, resultando no mesmo esperado caso os genes fossem analisados separadamente. E há independência nos fenótipos, ou seja, uma característica não afetou a outra. Certo? Ou seja, o animal ter faixa ou não ter faixa não modificou a probabilidade de um animal ser preto ou de ser vermelho, certo? Os genes não interagiram entre si de forma com que fosse alterado a quantidade esperada de descendentes. Né? Então, há a possibilidade de genes apresentarem proporções que seguem a lei de Mendel, porém com modificações no fenótipo. A esse tipo de interação nós chamamos de interação gênica, certo? Então, aqui a gente tem uma definição que já vinha desde o século XIX, né? No século XIX era muito popular a criação de galinhas ornamentais e surgiram inúmeras raças de galinhas, e um dos atributos que era buscado, né, pelos criadores, né, que na verdade eram colecionadores de fenótipos, né, gostavam de participar de exposições e tudo mais, era o formato da sua crista. Então, nós temos crista, por exemplo, chamado de crista em formato de rosa, certo? E essa aqui, né, tem o nome de crista chamada crista em forma de ervilha, né? Tá mais para uma ervilha enrugada, né? Mas de acordo com visualização, vocês podem entender melhor a diferenciação entre essas cristas. Para quem não está muito adaptado, nunca viu esse fenótipo, né, essa visualização aí, pode parecer um pouco confuso esses nomes, né? Mas é o nome oficial que se dá para esses fenótipos aí em aves, né, em galinhas. Então, o galo com crista rosa é Rzão, Rzão, Pzinho, Pzinho. E a galinha de crista ervilha é Rzinho, Rzinho, Pzão, Pzão. E, olha só, a primeira coisa que a gente tem de diferente é que o indivíduo Rzão, Rzinho, né? Aqui só temos Rzão, Pzinho, os gametas formados, e aqui os únicos gametas que podem ser formados, né? Entre Rzinho e Rzinho, somente Rzinho pode ser produzido, e entre Pzão e Pzão, somente Pzão pode ser formado. Então, o gameta do galo, né, o espermatozoide do galo, conterá sempre Rzão do loco do gene R e Pzinho do loco do gene P. E da galinha, o ovo posto pela galinha sempre vai ter o Rzinho do gene R e o Pzão do gene P. Então, todos os indivíduos aqui serão heterozigotos do tipo Rzão, Rzinho, Pzão, Pzinho. O que significa, na prática, que nós temos um terceiro fenótipo. Olha só, se vocês procurarem lá a primeira lei de Mendel, a gente diz que existe uma relação de dominância e que só existem dois fenótipos, né, numa característica. Aí é uma coisa interessante na parte de interação gênica. Na interação gênica, assim como na interação entre alelos do mesmo gene, né, na parte da codominância, a gente tem um novo fenótipo. Toda vez que a gente tem um novo fenótipo através de cruzamento, então a gente pode suspeitar. Se for a primeira lei de Mendel, a gente suspeita de codominância. E se a gente perceber matematicamente que é relacionado à segunda lei de Mendel, então a gente está falando de interação entre genes, interação gênica, né? E
Isso se torna mais claro quando a gente pega os galos e galinhas que são duplos heterozigotos, né? A gente chama duplo heterozigoto ou dihíbrido, né? Quando nós temos dois genes em que em ambos os locos, né, a gente tem heterozigotos. E quando a gente cruza galos e galinhas dessa F1, a gente obtém, né, aqui a representação da crista nós, né, uma estrutura parecida com uma noz, né, e a gente observa esse fenótipo. 9,16 com crista nós, 3,16 com crista em formato de rosa, 3,16 com crista em formato de ervilha e 1,16 com ervilha, crista do tipo simples, que é a crista mais comum em animais de produção, né, em poedeiras e em frangos de corte, né? Pois é, então isso aí vai estar com uma distribuição matemática igualzinha, né, 9331, igualzinha àquela observada na segunda lei de Mendel, com uma diferença. Na segunda lei de Mendel, que a gente olhou lá nos suínos, a gente tinha que, se você pegar separado aqui o preto, né, preto em relação a vermelho, você tinha 9312, 314. Então você tinha 12 para cada 4, o que matematicamente é igual a 3 para 1. Né? Se você dividir aqui todos os valores, né, por 4, vai dar uma proporção de a cada um suíno vermelho nascido, né, independente dele ter faixa ou não, existem 3 suínos pretos. E a mesma coisa aqui em relação à faixa, sem 9 aqui e 3 aqui, dá 12. 3 aqui, perdão, e 1 aqui. Então também dá 12 para 4. Ou seja, dele ser preto ou ser vermelho não afeta a proporção de que para cada animal sem faixa existem 3 animais com faixa. Isso a gente chama de independência, de que não existe interação. No caso das aves aqui, a gente tem interação gênica. Por quê? Aqui a gente tem dos genótipos parentais rosa e ervilha. Aqui estão, ó, rosa e ervilha. Quando rosa e ervilha juntam seus genes, dá um nós. E quando os dois passam somente seus recessivos, dá o tipo de crista simples, bem diferente, certo? Então, quando a gente tem alteração nesses fenótipos que não eram encontrados lá nos parentais, então a gente tem uma interação gênica. Né? Então, nesse caso, o loco R, perdão, e o loco P interagem para a formação dos tipos de crista. Essa interação se dá por haver genes localizados em pontos diferentes de uma via metabólica. É como se a gente tivesse uma linha de montagem de uma substância A que passa para uma substância B que passa para uma substância C, certo? E aqui nós temos um gene X e aqui nós temos um gene Y, certo? Então, um exemplo, se o gene X for dominante, a reação de que transforma A para B acontece. E se o Y for ativo, ou dominante, né, vamos dizer assim, acontece a reação de B para C. Se o X for recessivo, fica a característica A. Beleza? Agora, se X for dominante e Y for recessivo, fica a característica B. Então, se a gente pensar nesse esquema de uma linha de montagem bioquímica, né, metabólica, a gente consegue entender melhor o que é a interação gênica. Né? E ao se trabalhar com esse caso de interação gênica, esse caso de interação gênica é uma interação gênica simples, porque ela mantém essa proporção 9,331 igualzinha à lei de Mendel, né? É importante determinar as probabilidades de genótipos em um só loco e multiplicar as probabilidades dos genótipos, não dos fenótipos.
Os fenótipos não podem ser determinados sem considerar os efeitos genótipos de todos os locos contribuintes. Ou seja, o Rzão ele não define sozinho que a crista vai ser em forma de nós. Vai depender do gene P. Se o gene P for dominante, vai acontecer de formar a crista em forma de nós. Se ele for recessivo, a crista é em forma de rosa. Certo? Da mesma maneira que Pzão sozinho não determina a forma ervilha. Se o gene R for recessivo, sim, será ervilha. Mas se o gene R for dominante, a gente vai ter o formato nós. Então, o fenótipo só pode ser determinado quando a gente considera todos os locos que estão atuando na característica, certo? Existe uma dependência de todos os genes para a gente formar o fenótipo. E a gente tem um caso um pouco mais complexo aqui, que é o caso da epistasia. A epistasia, ou efeito epistático, a gente pode considerar como um caso à parte da interação gênica. Ela é um caso de interação gênica. Não deixa de ser interação gênica, mas é uma interação gênica especial em que há uma interação mais complexa entre os participantes da via metabólica. Né? Então, às vezes, o efeito de um gene mascara o efeito de outro gene em um loco diferente. Ou seja, ao invés de só considerar a dominância entre alelos de um mesmo loco, você teria a possibilidade de que um alelo de um loco X domine outro alelo do loco Y. Ou o inverso, né? um alelo do loco Y domine um alelo do loco X. Certo? Seria uma dominância entre alelos de locos diferentes. Quando isso acontece, a gente chama esse fenômeno epistasia ou efeito epistático. Né? Ele é similar à dominância, porém é uma dominância sobre genes de outros locos. Né? O primeiro caso, o caso mais clássico aqui, é o da epistasia recessiva, que dá a parte de formação das cores de pelo da raça labrador. Né? Tradicionalmente, o labrador eles podem ser amarelos, marrons e pretos. São essas as raças que a gente vê normalmente, fora caso muito extremo de um mutante ou de um cruzamento inesperado. Né? Então, oficialmente, os labradores, né, em grande parte, eles apresentam essas três colorações possíveis. Né? Essas cores são determinadas por interações entre genes de dois locos. Então, existe um loco que determina o pigmento, o tipo de pigmento, né? Se o pigmento vai ser preto, uma melanina verdadeira, uma eumelanina, ou se o pigmento será vermelho, ou castanho, ou marrom, ou chocolate. Né? Existem vários nomes, mas existem nomes que significam a mesma coisa aí no caso. Né? Seria essa coloração marrom. Né? Então, Bzão é dominante sobre Bzinho. E o Bzinho representa a feumelanina, que é a melanina do ruivo, né? do acastanhado, avermelhado. Então, basta um alelo Bzão para que o animal seja preto. E o animal só terá essa coloração marrom se ele for Bzinho. Beleza. Primeira lei de Mendel. Com um agravante aqui. Existe um segundo gene, um segundo loco, né, em que os alelos afetam a deposição de cor, permitindo ou não a cor secundária. Então, caso se apresente como recessivo, será amarela, certo? Então, todo animal que tem Ezinho, ele será da coloração amarelo. E todo animal, para ter a coloração marrom ou preta,
esse animal precisa ter ao menos um gene ESão, certo? Então, é como se o ciclo bioquímico aqui fosse, vamos dizer aqui, controlada pelo gene ESinho, ESão, ESinho, então vamos dizer assim, cor base, certo? Então, a cor base, ela vai para frente somente se tivermos ESão traço, certo? Então, a cor base é o amarelo e depois a gente vem aqui para a deposição de cor. Desculpem a letra. Se o gene for Bzão traço, a gente vai ter preto. E se a gente tiver homozigoto Bzinho, Bzinho, vamos ter vermelho, vermelho não, melhor dizendo, né? Vamos ter marrom ou chocolate. Vamos chamar aqui oficialmente de marrom. Certo? Então, é uma linha de montagem. Se eu tiver um Ezinho, Ezinho, a linha de montagem para por aqui e fica a cor amarela. Certo? E se a gente tiver a possibilidade de seguir essa linha de montagem aqui, digamos, a gente vai para a fase de deposição e na fase de deposição a gente vai depender do outro bloco, que seria Bzão traço preto ou Bzinho, Bzinho marrom. O fato é que num cruzamento entre dois animais heterozigotos, a gente vai ter que a proporção genotípica, isso aqui é importante a gente ressaltar, genotipicamente, né, chamada de PG, proporção genotípica, será 9, 3, 3, 1. Assim como na segunda lei de Mendel. Só que ambos esses dois aqui que tem Ezinho, Ezinho, serão do mesmo tipo, serão os amarelos. Então, na prática, a proporção seria 9 para 3 para 4. Por quê? O último 3 e o último 1, eles seriam fenotipicamente, né? Apesar de genotipicamente diferentes, fenotipicamente seriam amarelos.